Eu gostaria de criar um meio, uma forma, para que você pudesse identificar, perceber, saber quando uma pessoa está falando coisas que são verdadeiramente do Criador e quando as pessoas estão enganando. Porque os líderes religiosos do sistema religioso, o que eles fazem é enganar, não é falar as coisas do Criador. Porque eles foram introduzidos em um sistema que é o sistema religioso protestante, já totalmente, vamos dizer assim, deteriorado. Então, eles, na verdade, processam alimentos já deteriorados e passam para frente alimento deteriorado. E usam a credibilidade da Escritura apenas para respaldar os seus alimentos que ele vem dando para o povo. Então, eu fiquei pensando comigo, como eu vou arrumar um meio de mostrar para as pessoas para que elas próprias possam identificar nas pregações, nos louvores, né? As coisas que as pessoas estão ali falando como se fosse da parte do Criador, mas que na verdade não são da parte do Criador, são até mesmo algumas vezes contrárias ou principalmente, na maioria das vezes, equivocadas. Equivocadas não porque a pessoa sem querer equivocou-se, mas já preparadas mesmo no equívoco para iludir as pessoas. Aí eu pensei comigo, eu creio que o melhor jeito para isso é assistir aqui ao seu lado a uma pregação evangélica. Porque eu pensei comigo, na medida em que a pregação for acontecendo, eu posso ir interrompendo e mostrando para você que quer a verdade quais são essas falhas que as pessoas cometem, esses ganchos que elas se utilizam para poder processar um alimento mentiroso, um alimento degenerado, e parecer que é um alimento saudável. Por que vai parecer que é saudável? Porque a embalagem que ela usa é a Bíblia. E a Bíblia é um livro de credibilidade. Por isso eles sempre credibilizam a Bíblia. Porque aí conseguem embalar o que eles estão dizendo, o alimento deles, em uma embalagem chamada Bíblia. E aí vão conseguir enfiar na goela das pessoas. Eu não sei se você está conseguindo me entender e eu não sei também se eu estou conseguindo me fazer entender por você. Mas eu vou tentar ser mais direto. Quando você vê um grande pregador do sistema religioso fazendo uma pregação bonita, com palavras que parecem super verdadeiras, é hora que você deve recolher ao contexto da Escritura para você ler o que está acontecendo e ver se realmente aquele assunto que a pessoa está tratando durante 10, 20, 30, 40, 50 minutos tem a ver com o textozinho que ela mandou você ler aqui, ali e lá. Porque você vai notar que não é o que está escrito que a pessoa está falando. Ela está apenas utilizando o rótulo Bíblia, que aí você vai imaginar que é a Escritura, tá certo? E aí vai ver uma coisa de credibilidade para poder embalar os produtos deles, que são comidas estragadas. Assim, eu analisando aqui com meus botões e conversando com a minha amadinha, eu pensava, eu creio que o melhor de tudo é nós assistirmos junto com a pessoa que está do outro lado uma pregação dessas. Mas eu falei para mim mesmo e pensei comigo, olha, se eu coloco uma pregação para ser analisada e coloco ali um grande líder religioso do Brasil, claro, vai parecer que eu estou vendo algo pessoal naquele pregador e indo contra especificamente aquele pregador. E isso eu não quero que ninguém pense, porque não é essa a razão do vídeo. Não é que você venha imaginar que eu estou sendo assim alguém que está vendo falhas naquele pregador e estou acusando aquele pregador, e estou julgando aquele pregador e estou sendo uma pessoa adversária daquele pregador. Dessa forma, meu amado, para poder fazer esse vídeo possível, para poder tornar possível esse vídeo, eu escolhi um pregador não brasileiro, um pregador de fora, apenas para que você não venha a achar que eu tenho algo contra pessoal aquele pregador e por isso estou rotulando de que é um pregador que fala mentira. Não, eu quero inclusive muito mais distante disso, se esse é o caso. O que eu tenho afirmado, e aqui reafirmo, é que todos, T-O-D-O-S, todos do sistema religioso, eles ensinam a mentira e não a verdade. Eles estão condicionados a condicionar. Eles aprenderam com as experiências deles em cursos de teologia e com a vida dele no sistema religioso a repetir as mentiras que aprendeu. E agora que alguns desses sabem, inclusive, que aquilo tudo é mentira, ele não consegue retroagir.
mas ele segue em frente, ainda ensinando mais mentira e fazendo cada vez mais dessas mentiras verdades. Então nós vamos assistir juntos a um vídeo, porque eu escolhi esse determinado pregador, que no caso é uma pregadora, porque, na verdade, se você observar, a dialética é a mesma. Então, o que a pregadora vai falar é o que você já ouviu mesmo nas pregações dos evangélicos. E eu não fiquei aqui procurando aquele outro pregador até achar um. Não, eu botei na internet e eu achei que uma pregadora internacional com a voz dublada em português. Então eu falei, essa aqui acho que é melhor para o nosso exemplo. Porque as pessoas vão ver que eu não estou indo contra ela porque eu a conheço ou porque ela me fez algum mal. Então as pessoas vão ver que eu não estou indo contra ela, mas contra o que ela prega. E o que ela prega é exatamente o que o sistema religioso prega. Então, como teria que escolher um vídeo para mostrar uma pregação e mostrar as falhas dessa pregação, eu preferi escolher um vídeo de uma pregadora internacional. Eu não a conheço, eu nunca tinha ouvido falar nela até hoje que eu entrei na internet e procurei pregadores internacionais. E aí encontrei o nome de Joyce Meyer. Se você conhece, beleza, mas eu nunca ouvi falar na minha vida. É hoje que eu estou ouvindo falar, que eu achei na internet hoje, e gostaria de acompanhar uma pregação da Joyce Meyer. Do seu lado, o vídeo está ali, ó, Joyce Meyer Brasil, Como Vencer Suas Batalhas, esse é o nome do vídeo. Eu gostaria de assistir junto com você e analisando, parando o vídeo ponto a ponto no lugar que for necessário parar, para que você junto comigo veja o que tem de estranho nas pregações protestantes, entende? Eu creio que você tenha entendido o meu ponto, eu creio que você já saiba do que se trata esse vídeo, então eu penso que nós podemos começar a assisti-lo. Estamos no YouTube, esse vídeo é um vídeo do YouTube, Joyce Meyer Brasil, Como Vencer as Suas Batalhas, é o título da pregação. Repito, nada contra a pregadora, nem a conheço, vi o nome hoje na internet. Eu não tinha visto esse nome antes na minha vida nunca, mas apenas gostaria de ver junto com você esse vídeo para que você de uma vez por todas saiba que as pregações religiosas do sistema protestante, embora pareçam muito bonitos, muito cheirosos, muito bem adornados, mas estão apenas revestidos disso. Por dentro são fedorentos e mentirosos, tá certo? Quem pega o vídeo andando até acha assim, esse irmão aí é do diabo, porque esse irmão está tocando no ungido do Senhor. Esse irmão é um capeta, mas não tem jeito, amado. Se você já não começou a perceber que há algo errado, algo de podre no reino da Dinamarca, infelizmente é essa visão que vai ter. Da minha pessoa, que eu sou do diabo e que estou contra esse pregador, essa ungida do Criador, porque as mentes estão muito contaminadas. Mas quem não está mais tão contaminado e pode pelo menos analisar, vai ver o que ela está falando e vai ver a escritura de acordo com o que realmente quer dizer, para ver quem está certo aqui. Se é a escritura a qual eu defendo ou o sistema religioso do qual eu coloco todos eles no mesmo saco e digo que são farinha daquele mesmo saco porque pregam a mesma coisa, enganando a população. Não apenas essa senhora, mas todos eles. Vamos ver então a Joyce Meyer Brasil, vamos lá. Eu estou feliz que você esteja comigo hoje para desfrutando a vida diária, porque eu creio que este é o dia de rompimento para você. Olha, a voz dela está dublada, tá certo? Parece que é um programa de televisão, ela está com a voz dublada aí em português, dá pra entender bem. Mas ela não é brasileira, eu nem a conheço, nunca vi, tô vendo a cara dela a primeira vez hoje. Tem nada pessoal contra essa senhora. Nós estamos falando que a batalha não é sua, mas de Deus. A batalha não é sua, mas é do Criador. No Antigo Testamento você vê isso toda hora. Para aquele povo de Deus, o povo do Criador lá, judeu, você o vê todo o tempo dizendo, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Toda vez que ele dá vitória na batalha. Com o Gideão contra os midianitas, Davi contra os filisteus, Acabe e Joabe, aliás, Acabe e Josafá contra o rei da Síria, enfim. Toda vez que a vitória ia ser de Israel, o Criador repetia, essa batalha não é sua, é minha, tá certo? Na nova aliança nós não vemos essa batalha hora nenhuma, não tem batalha na nova aliança. Não aparece na nova aliança essa a qual nós estamos debaixo dela. Aparece até uma vez ele dizendo, minha é a vingança.
Mas quando ele fala minha é a vingança contra o sistema religioso, o mesmo que essa senhora aí representa. Vamos lá. O próprio Deus disse que a batalha não é sua, mas é minha. Não, ele não disse a batalha não é sua de quem está assistindo o programa dela. Ela disse para o povo judeu naquela época, o Criador disse para o povo judeu, em alguns momentos, que a batalha não era do povo, era dele. Mas isso foi para Israel naquela época, está nos livros antigos. E não tem isso na Nova Aliança. Para nós que desfrutamos da Nova Aliança, essa senhora está mentindo. Eu quero ajudá-lo a aprender a deixar Deus lutar as suas batalhas. E qual batalha que nós temos para Deus lutar a minha batalha? Isso é complicado. Aqui eu tenho aflições, isso é meu. Eu que tenho que superar minhas aflições por mim mesmo. Isso é o Criador que falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tá certo? Quando você desfruta a sua vida, continue comigo nessa mensagem que foi ensinada em Omaha, Nebraska. Ela ensinou lá em Nebraska, num templo lá, aí ela vai mostrar agora ali essas imagens, pelo que eu estou entendendo. Agora, ela diz que o Criador, o Deus, eu vou falar Deus que elas falam Deus. Deus batalha as nossas batalhas enquanto nós desfrutamos a vida. É o que ela falou ali por último, você ouviu bem? Então deixe Deus desfrutar as suas batalhas como se ele fosse um capacho seu, um soldado seu, enquanto você desfruta. Isso é coisa de Davi. Davi é que colocava o pessoal na frente de guerra lá igual Urias para morrer e ficava no palácio pegando a mulher do Urias, desfrutando da mulher do Urias. Isso é coisa de Davi. No Novo Aliança não aparece hora nenhuma esse negócio do Criador batalhar por nós ficamos desfrutando a vida como ela fala aí, olha aí, ó. Eu quero ajudá-lo a aprender a deixar Deus lutar as suas batalhas, enquanto você desfruta a sua vida. Continue comigo nessa mensagem que foi ensinada em Omaha, Nebraska. Aí você vê as vitórias nesta terra, as vitórias das coisas do mundo, isso não é considerado vitória no campo espiritual. Isso é apenas sobrevivência. Shaul disse: em tudo isso somos mais que vencedores, na adversidade, no sufoco, na dificuldade. Foi isso que ele disse. Vamos continuar. Nós não compreendemos. Os problemas vêm, ficamos com medo, murmuramos, reclamamos, corremos para os amigos e depois buscamos a Deus e dizemos: eu não entendo como o Senhor deixou isso acontecer comigo. Eu não sei, é só problema. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. Deus, por favor. Veja, ele continua: não foi você, nosso Deus, que expulsou os habitantes da terra de diante do teu povo Israel e Agora ela vai ler crônicas, coisas lá de Israel, daquela época, para aquele povo. Vamos ver. concedeu para sempre aos seus descendentes. Ela vai dizer que é para nós, ó. E continua dizendo quão grande tu és e as coisas que ele fez no passado. E agora, alguns versos à frente, finalmente menciona o problema. Vamos pular para o verso 15. Escute, Judá, vocês habitantes de Jerusalém, você, rei Josafá, o Senhor diz: não tenham medo ou fiquem desencorajados diante dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, mas é de Deus. O povo se maravilha, o povo todo diz amém. Que maravilha, né, amado? Você vê que quando ela fala sobre a questão da vitória, o povo quer vitória, o povo foi ali para ouvir coisas boas, então agora o povo aplaude. E ela citou uma passagem que está na Velha Aliança. Ela leu um pedaço. Eu gostaria de abrir a escritura com você para que a gente possa ler o que ela leu, para ver se é realmente o que ela está falando. Você veja que ela está pregando para uma plateia em um local dos Estados Unidos, em um templo, nas proximidades da atualidade aí, alguns anos atrás, ou um ano atrás talvez, mas na nossa época, está aqui 2011 o vídeo, então, vamos dizer, na nossa própria época, falando para nós. Nós sabemos que hoje somos o Rolial, ou seja, somos povo do Criador, porque o Salvador hoje já morreu por nós, mas na antiga aliança nós éramos gentios, nós éramos adversários de Israel, nós estávamos sem o Criador no mundo, fora da aliança passada e sem Deus no mundo, sem esperança e sem o Criador no mundo, segundo palavras do Shaul. Então vamos ler o que ela leu para ver se tem a ver com a gente ou se tinha a ver com Israel. Está pronto para ler comigo? Vamos lá. Ela citou Crônicas com a passagem aí que está no capítulo 20, no verso 15. Vamos lá. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, dai ouvidos quem? Presta atenção, meu amado. Dai ouvidos quem? Nós, brasileiros, tem a ver com hoje? Isso é uma profecia de Apocalipse? Essa passagem de Crônicas é o relato de uma profecia que iria acontecer no futuro? Ou é um relato histórico do que estava ocorrendo naquele momento com Israel?
Vamos lá? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre o Jaziel, filho de um, filho de outro, para situar quem é, tá certo? E o Espírito do Senhor que veio sobre essa pessoa disse: dai ouvido quem? Todo o Israel, todo o Judá, toda a tribo de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa deste grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustais. Amanhã sar-lhe-ei ao encontro, porque o Senhor será convosco amanhã. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adorou. Tá certo? Veja bem, amada e amado, essa passagem que a pregadora leu, ela fala realmente de uma vitória, mas é uma vitória em uma guerra que existiu. E essa guerra aconteceu há muitos anos atrás e envolvia especificamente o povo de Judá e Jerusalém, o povo da região em que o Criador havia escolhido Abraão para liderar o seu povo. Pergunta: o que é que isso tem a ver com você? Porque naquele dia, naquele local, houve uma batalha em que o Criador brigou por Israel, significa que agora briga também por você? Onde aparece essa ligação? Em que parte da Escritura está aparecendo uma ligação desse povo com isso que aconteceu nessa data específica, que ela agora está acontecendo todos os dias na sua vida, ou que pelo menos vai acontecer uma vez agora na sua vida, ou vai acontecer sempre? Eu não sei o que essa mulher está falando, mas que isso aí agora é para você. Que ligação é essa? O que liga isso a você? Tá certo? É muito bonito, não? Uma batalha, o Criador, pela boca do profeta, mandou dizer ao servo lá, ao Josafá, para que Josafá fosse à guerra, porque daria a vitória. Agora, o que isso tem a ver com nós hoje? Se isso foi uma palavra dada pelo Criador, por um profeta dele, uma mensagem entregue até Josafá. Josafá deve ter se alegrado muito, porque o Criador já havia dado essa vitória para ele. Mas o que isso implica com você, comigo, com quem está assistindo, com quem nasceu agora nos nossos dias? Tem alguma ligação? Se tem, me mostra na Escritura essa ligação. Porque isso não é uma profecia. A profecia que diz respeito ao futuro, essa sim. Por exemplo, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa é uma profecia para o futuro, que já se cumpriu. Aí está uma delas. Que não é a única, nem a estou crucificando. Ela faz parte de um sistema onde todos eles são a mesma coisa. São cães gulosos, cheios da grana, que só pensam em dinheiro, que só pensam em se fartar e que estão enganando a muitos, mas que, na verdade, usam subterfúgio para poder respaldar suas mentiras, usando um texto da Escritura que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com esse povo moderno que está aí, que somos nós na atualidade, mas tinha a ver especificamente com aquela época e muito especialmente com aquele povo. Se você não leu direito, você pode ler mais uma vez comigo. Olha aqui. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. Judá e Jerusalém, porque estava dividido em dois. Cadê o resto? Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Essa vitória seria naquele dia ali, a respeito do amanhã, do dia seguinte daquele dia. Nesta batalha, presta atenção, amado, nesta batalha não tereis que pelejar, aquela batalha. Postai-vos, ou seja, postar quer dizer, fique parada, e vede a salvação do Senhor para convosco. Para convosco quem?
ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustais. Amanhã sar-lhe-ei ao encontro, porque o Senhor será convosco amanhã. É uma promessa, um compromisso do Criador para o dia seguinte, de dar vitória a um povo específico, através lá de Josafá, não para nós. E eu nem sei se, que eu não li essa passagem, talvez seja até aquela que Acabe morreu lá, porque Acabe foi lá, consultou o profeta dele e tudo mais, e se deu mal. Talvez seja, eu não sei bem se é, não vou arriscar. Mas o que eu estou dizendo para você, sem medo de estar errando, é que essa passagem não tem nada a ver com você. Então faça uma pregação muito bonita, falando que você é mais que vencedor, falando qualquer coisa desse tipo, e que as suas batalhas é Deus quem batalha por você, e mostra um texto de uma passagem de algo que ocorreu há muito tempo atrás, e que foi um compromisso do Criador com certas pessoas para um certo dia, e não uma promessa para o futuro, e muito menos para com nós, que naquela época teríamos sido derrotados naquela batalha, porque ali haviam dois povos, o povo gentil, que era o povo que estava agora adversário, e o povo do Criador, que não éramos nós. Então, se a vitória dessa batalha se concretizasse hoje, nos termos que estava escrito naquela época, os derrotados seríamos nós, porque nós estávamos nessa batalha do outro lado, do lado de lá. Eu quero ver alguém abrir a Bíblia e me mostrar que eu estou errado, porque não é isso que está na Escritura, que nós éramos gentios na carne, nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus, sem o Criador no mundo, mas havia escolhido um povo, e o povo era aquele. Então, quando fala em vitória de batalha naquela época, foi específico, foi para aquele povo e foi contra nós. Foi a favor do povo do Criador, que não éramos nós. Nós só passamos a ser povo do Criador por causa da morte do Salvador. Mas é claro que ela não vai explicar isso. Vamos continuar assistindo e vendo o que vai dar, se eu conseguir ter ânimo para assistir até o final. Vai ouvindo. Veja, ele continua, não foi você, nosso Deus, que expulsou os habitantes da terra de diante do teu povo Israel e a conceder para sempre aos seus descendentes? Isso era lá para Israel, repara bem, né? E continua dizendo quão grande tu és e as coisas que ele fez no passado. E agora, alguns versos à frente, finalmente menciona o problema. Vamos pular para o verso 15. Escute, Judá, vocês habitantes de Jerusalém, você rei Josafá, o Senhor diz, não tenham medo ou fiquem desencorajados diante dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, mas é de Deus. Mas por que o povo aplaude? O povo acha que é para eles hoje? Eu não entendo, eu não consigo entender o que uma cabeça humana percebe numa hora dessa. Se a Escritura é que esse povo não lê, não viu o contexto. Porque se lê, vai ver que aquilo é algo específico para um dia após o dia que foi dito. Amanhã, o Criador vai te dar vitória, Josafá. Você vai ficar prostrado, parado. E ele vai te dar vitória amanhã, a você, de Judá e de Jerusalém. Contra quem? Contra os gentios. Quem são os gentios? Nós, naquela época. Então, se houvesse uma batalha hoje, nos mesmos moldes que está naquele contexto, seria contra nós, porque nós éramos gentios. Aí eles vão dizer, não, tem que olhar com os olhos da fé. A fé em quê? Se eu olhar com os olhos da fé, eu tenho que olhar com os olhos da fé do que está escrito, e não do que o sistema religioso fala, porque o que eles falam é contrário ao que está escrito. Então, eu não vejo uma profecia naquele local ali, que isso viesse a atingir a gente hoje. Eu vejo realmente um fato histórico que ocorreu sendo narrado. E aquele fato histórico dizia respeito da época ali da escrita, um dia após o dia que a escrita narra que houve essa revelação do profeta para Josafá. Eu acho que já deu para entender, né? A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais que vencedores. Sabe o que isso significa? Nós temos uma batalha, Deus luta por nós e nós temos a vitória. Você pode ter um problema e continuar desfrutando a vida enquanto Deus resolve o seu problema. Onde... É meia verdade, meia mentira. Essa questão de Romanos, nós somos mais que vencedores nas tribulações realmente. Ele fala na angústia, na tribulação, nestas coisas somos mais que vencedores. Mas hora nenhuma fala que o Criador batalha por nós. Diz inclusive que a nossa batalha são contra as hostes, contra as potestades e tudo mais. Não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa batalha do dia a dia, tá certo? Mas não que o Criador batalha por nós nessa causa. Eu não estou dizendo que ele não batalhe. Eu estou dizendo que o assunto que ela está puxando e o caminho que ela quer levar é um caminho bem estranho para aquilo que está na Escritura. Primeiro você observa um detalhe importante que nessa tomada dá para ver. Vou colocar aqui ela inteira para você ver.
Olha aí, um falando, no caso, essa pregadora, e um monte de gente ouvindo. Ide e falai é o contrário de vinde e escutai. O povo todo está indo aí para escutar. E ela está ali para falar. Então, é vinde e escutai para essa multidão, enquanto apenas um ide e falai. Na verdade, tinha que ter essa multidão toda falando e não escutando. Mas, irmão Rubens, você faz palestra. Nas palestras que eu faço, todo mundo participa, todo mundo fala. Não é eu falando e o povo ouvindo. E, além disso, também eu não fico repetindo o mesmo público, porque eu não tenho uma igreja, um templo, para poder ter os fiéis que vão lá todo dia para ouvir. No meu caso, as pessoas vêm, conversam comigo um dia, ouve e fala, e dali sai para pregar e para fazer a vontade do Criador e não para ficar indo ali me realimentar ou eu me alimentar deles. Tá certo? Vamos lá, é um pouco diferente disso aí. Se você observar bem, você vai ver. Você vai encontrar uma troca como essa a não ser no reino de Deus? Você pode ter um problema, até mesmo um que você mesmo criou. Que bom ter um capacho, né? Que bom que tem um escravo para limpar nossas sujeiras, para resolver nossos problemas, né? Será que é isso que o Criador se propõe? E você pode dizer para Deus, sabe de uma coisa? Esse erro foi meu. Esses não todos Mas eu são estou aqui para te pedir perdão, me perdoe. Eu sei que eu devia ter feito diferente, eu agi tão emocionalmente. E Deus, eu não consigo me tirar disso, mas eu estou te pedindo para me tirar disso, ó Deus. E não há nada na palavra que diz que agora você precisa começar a se preocupar, descabelar, se irritar, lutar e batalhar contra o diabo. Também coloca o diabo ali agora como adversário, isso é muito importante para o sistema religioso. Extremamente importante colocar sempre o diabo como adversário. Não é que não seja, não estou dizendo que não é, tá certo? Mas esse inimigo natural, esse inimigo constante do diabo, ele é muito útil nas pregações para poder manter o povo bem adequadozinho no sistema, para não sair do sistema e ficar face a face com esse diabo. A batalha não é sua, é de Deus. Verso 17 fica ainda melhor. Você nem sequer precisará batalhar essa batalha. Olha, ele está falando lá para os caras daquela época, vai dizer que é para nós, ó. Glória! Sabe por que eu gosto disso? Porque eu lutei contra o diabo por anos. Ela esquece de dizer que essa vitória aí aconteceu de Israel. Mas em quantas derrotas Israel teve? A ponto de logo após isso aí ser levado cativo para a Babilônia. E aí? Como é que havia uma batalha nessa hora deles serem levados cativo para a Babilônia? Eles ficaram prostrados lá em Jerusalém, foram levados para a Babilônia e cadê a vitória? Isso não é assim, essa senhora está toda aqui. Não é que ela está equivocada porque ela não sabe, é porque ela é próprio do sistema religioso. E eu não tenho nada, pessoal, contra ela, eu nem conheço, estou vendo hoje aqui na internet. Mas é que o sistema religioso todo fala a mesma língua, o mesmo idioma. Quer dizer, eu ficava com tanta raiva do diabo. Quando eu descobri que todas aquelas coisas do meu passado não foram por causa dessa e daquela pessoa, mas do diabo. Então, enquanto ele continuava vindo sobre mim, eu ficava com tanta raiva do diabo. E eu gritava com o diabo, eu te resisto, diabo, vai embora agora, eu te resisto. Sempre isso, sempre colocando o diabo como o vilão da história. Na verdade, eu... Outra coisa, amado, ela está falando de problemas, né? Que as pessoas têm problemas, que talvez a pessoa mesmo tenha criado e tudo mais. Amado, olha para cá, seja bem sincero. O dinheiro não é a causa da maioria dos problemas, não, amado. A maioria dos problemas que você teve até hoje, se tivesse dinheiro, não resolvia, não? Não se resolvia seus problemas com dinheiro, amado? Fala sério, amado. Claro que nem todo problema se resolve com dinheiro, mas 99% dos problemas vem por falta de dinheiro. Com dinheiro resolve-se muitos problemas na terra, porque o dinheiro é o Deus da terra, é o Deus Mamon, é o Deus do deserto. Foi isso que foi oferecido ao Salvador, as riquezas da terra, e ele não quis. Então, quando ela está falando de problemas, um Deus muito forte que batalha pelos problemas na terra é o Deus Mamon, o Deus dinheiro. Na hora que você toma posse desse Deus, você resolve muitos problemas seus. Então, ela manda nessa hora clamar para o Criador. A questão de dinheiro, o homem que fabricou, isso é do homem. Você entende? O que o Criador fez por nós, amado, é muito mais forte, muito mais valioso do que qualquer coisa nessa vida. É isso que esse povo aí protestante, esse povo religioso, do sistema religioso, joga por terra. O valor verdadeiro do que o Criador fez por nós. Entende? Em função de momentos aqui na terra, um momento ou outro. Ela fala meias verdades no meio. Nós somos mais que vencedores na tribulação, na falta, é verdade.
Mas não porque nós vamos passar a ter tudo, não. Porque vamos sofrer, mas teremos uma recompensa mais à frente. A nossa vitória não é aqui, a vitória é lá. Só que ela não fala isso, ela só vai um pedacinho. Para falar uma verdade que é meio embaçada. Acho que passei um período de tempo em que falava mais com o diabo do que com Deus. Não, isso eu não tenho dúvida. Porque falando mentira não pode ser com alguém normal, só com o pai da Muitas mentira. pessoas gastam mais tempo falando sobre o diabo do que falando do que Deus está fazendo. Eu acho que ela já está começando por esse meio. Já está falando bastante aí do diabo. Mas o sistema religioso tem que falar do diabo. Eles têm que ter uma figura de um adversário para poder o povo estar agarrado neles. Sabe, eu finalmente fiquei tão cansada de lutar. Isso é colocar temor na pessoa quanto ao diabo. O Criador falou para não temer o diabo, não temer ninguém. Temer a ele, porque ele é capaz de matar o corpo e jogar a alma no inferno. Temer a ele, não o diabo. O diabo não tem que temer. Mas ela ensina, o sistema religioso ensina a temer o diabo. E finalmente eu cheguei ao ponto em que eu pensei, quer saber? Se for dessa forma que eu tenho que continuar lutando essa batalha espiritual, então eu acho que não quero mais fazer isso, sabe? Porque eu tenho que fazer algo além de ficar triste o tempo inteiro por causa dos meus problemas. Aí você vê, né? A pessoa traz uma experiência própria dela como referência para a pessoa seguir. Porque subliminarmente o que o líder religioso quer é que a pessoa se espelhe nele. É que ele seja o exemplo, entende? Enquanto o verdadeiro pregador do evangelho, ele fala, eu também sou falho. O único verdadeiro foi o Salvador, não siga minhas ideias, apenas analise o que eu digo, contextualiza com o que está na Escritura, vá buscando a verdade, porque se eu cair, você não cai. O verdadeiro servo que quer pregar a verdade fala isso. Nunca ele fica dando exemplos dele como se fosse bom, para poder a pessoa se espelhar nele, para poder se... Porque aí se torna um Deus. É esse o tipo de deuses, que não são deuses, claro, são falsos deuses que estão por aí. E que a Escritura relata deles. Esses não têm piedade, não cuida do órfão, do necessitado, como bem disse o profeta Asaf, na Antiga Aliança. Vamos continuar. Além de lutar, gritar e murmurar, eu certamente acreditava no jejum, mas... Claro, tem que reforçar a ideia do jejum. O jejum é uma prática que prende a pessoa no conceito religioso do protestantismo. Então, tem que se realçar o jejum. Sabe, eu estava sobrecarregado com isso. Eu sempre estava jejuando para quebrar as fortalezas do diabo. Eu não sei que esse negócio de jejuar para quebrar a fortaleza do diabo. Eu não vejo isso em lugar nenhum na Escritura. Eu vejo o Criador dizendo para não fazer isso, para não jejuar. E que isso não agrada a ele, isso não vai resolver nada. Ele diz, quando você come, não é para você que você come, porque quando fica com fome vem dizer que é para mim. Eu vi isso escrito. E mais de uma vez, eu vi várias vezes ele escrevendo contrário ao jejum. Mas esse povo religioso protestante se pega nessas coisas físicas porque isso diz respeito ao que eles ensinam. E isso liga as pessoas a eles. É o jejum, é a Santa Ceia, essa coisa toda que eles criaram. E que essas práticas antigas que eles repetem, mas que o Criador nunca pediu e nunca disse que é para fazer. Entende? Alguns de vocês ainda não chegaram tão longe, não compreendem o que eu estou falando. Não, claro não. Ela é o cara. O povo não passou por nada que ela passou. Ela é um exemplo igual o Shaul. O líder religioso tem que fazer isso, ele tem que colocar ele num pedestal. Não é à toa que ele está muito bem vestido, muito bem aparentado, ele está num lugar mais alto, ele tem um microfone que tem uma sonoridade muito suave, muito macia. Não é à toa que tem tudo isso. Isso tudo é psicológico. E ele tem que se colocar sempre como acima do povo, alguém que está entre o Criador e o povo. O Criador passa para ele e ele passa para o povo, ele é o intermediário. Ele tem que se pôr nessa posição, como alguém especial entre os demais que estão ouvindo. Por todas essas áreas, quando você inicialmente descobre que tem autoridade sobre o diabo, que como cristão em Jesus você tem autoridade, você deseja tomar essa autoridade agora, sabe? Você já passou por isso, sabe do que eu estou falando? É como... Sabe, você sabe que não pode segurá-lo, não pode esbofeteá-lo, nem bater nele. Mas a Bíblia nos ensina como podemos lutar contra o diabo. Eu mostrarei a você 4 maneiras específicas hoje para que possa lutar contra o diabo, ser vencedor todas as vezes. E isso, na verdade, será divertido e não te deixará desgastado. Bom, o Criador, o Deus lá vai vencer minhas batalhas, vai acabar com meus problemas.
E eu agora tenho 5 maneiras para destruir o diabo, é uma forma divertida. Vamos ver. Estou ficando interessado nesse assunto. Quero aprender aqui. Lutar demais pode desgastá-lo. Bem, a Bíblia diz resistir ao diabo, Joyce. E ele fugirá, temos que resisti-lo. Aí sempre tem uma palhaçadazinha, uma bobeirinha, porque também deve ser uma showwoman no palco, né? O palco é um lugar de quem é versátil, eclético, que faz todo tipo de trabalho. Então tem que ter uma palhaçadinha, qualquer coisa para o povo rir, para dar um charme. Mas Tiago 4,7 não diz para resistir o diabo e ele fugirá. Nós citamos o verso pela metade. Diz assim, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Quando nós nos submetemos a Deus nessa submissão e obediência, nós estamos resistindo ao diabo e ele não pode dominar a vida de um crente obediente a Deus. Obediente a Deus que o sistema religioso fala é quem é dizimista, quem é ofertante, quem tem um templo, quem tem uma denominação, quem congrega em uma parte do sistema religioso deles. Se você faz qualquer coisa dessa, deixa de fazer uma, você já não é desse grupo. É isso que eles falam. Obediente ao Criador é fazer tudo que o Criador não mandou. É aquele que vai para lá para orar, para cantar, para salmodiar, para fazer culto solene e tudo mais. Então, se você está agregado a um grupo desses, você está obediente, se submeteu a Deus. Se você não é um cara que apenas ama o próximo, tá certo? Não faz mal a ninguém, não prejudica os outros, você está totalmente errado. Não adianta que a você o diabo não ouve. Claro! Você precisa desfrutar da salvação. Eu vou desfrutar da salvação quando chegar a hora. Eu acho que agora está muito cedo. Como é que eu vou desfrutar da salvação hoje? O que que essa mulher entende por salvação, afinal? Nós somos soldados numa guerra e precisamos lutar. Mas Deus não nos deu um plano em que a forma que lutamos nos deixará miseráveis, desgastados o tempo inteiro. Peraí, ela falou para a gente ficar parado que não é para lutar porque a luta é do Criador. Ou de Deus, né? Então ela até leu ali um pedaço à frente e disse, tem que ficar parado, porque a luta não é sua, é dele. Agora está dizendo que a gente é soldado, que tem que lutar. Eu não estou entendendo até agora muito bem. Eu estou meio confuso com essa informação dela. Afinal, minha senhora, explica aqui para mim, tem que lutar ou tem que ficar parado? Vamos ver. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham, desfrutem da vida e a tenham em abundância completa até que ele transborde. Ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bem no meio de todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores. Então deve ter um jeito de lutar e ainda assim desfrutar da minha vida. Ela está misturando tudo. Quando o Salvador falou, ele falou na vida eterna. Ele não falou de vida terrena, tanto que ele falou sobre vida terrena o tempo todo contra. Mas ela mistura uma coisa com outra para poder justificar na Bíblia o que ela está ali narrando da história dela. Mas a história dela é confusa, porque uma hora nós não temos que lutar mais, porque Josafá ficou parado e o Criador lá, Deus, deu vitória, não sei quem ela está falando, Zeus, sei lá, deu vitória a ele. Mas agora ela diz que a gente é soldado, que a gente tem que lutar, porque no mundo tem aflição, mas veio dar vida e vida com abundância. Eu não sei se a vida com abundância que ela está dizendo é para a gente ter o melhor dessa terra, talvez seja isso, né? Eu não quero acreditar, mas estou achando que é isso. As pessoas não procuram aqui o suficiente para descobrirem. Deus finalmente me falou, por que você não chega e dá uma olhada em como Jesus fez a batalha espiritual? O diabo estava atrás dele e ele não agiu como você. O diabo estava atrás dele, que isso? Quero ver. O diabo agora virou inimigo de Jesus? De Jesus tudo bem, mas do Criador, do Yahushua, do Salvador? Eu nunca vi o diabo como inimigo do Salvador, hora nenhuma. Então eu comecei a procurar Jesus, foi obediente. Ele andou em amor. Ele andou em paz. Permaneceu na presença de Deus. Quando sentia que estava enfraquecendo, ele saía para orar. Ele sabia que estava preparado para ir. Você não encontra sentado ao redor da fogueira depois de um dia de trabalho, murmurando com os discípulos sobre a crucificação que estava vindo? Você não terá que lutar essa batalha. Ué? Verso 17. Agora, tome sua posição. Peraí, não tem que lutar, agora tinha que lutar frase? agora atrás? Tome sua posição. Muito estranho.
Aquiete-se e veja o livramento do Senhor que está contigo, ó Judá Judá e Jerusalém. e Jerusalém, não somos nós. Isso Não tem nada a ver com a temas nem gente. fique desanimado. Amanhã suba contra eles, porque o Senhor Amanhã. está contigo. Eu pensei. Isso aconteceu sim daquela vez. É um fato histórico que a Escritura aí narrou. Mas já passou, isso não é para nós, isso não tem nada a ver com a gente. Nós não somos Judá e nem Jerusalém, nem estamos naquela época, ué. E durante anos que a posição dele era fique quieto e veja a salvação do Senhor, mas há uns 7, 8 anos atrás eu tive uma revelação desses versículos e na verdade a resposta está no verso 18. Diz que o rei Josafá colocou o seu rosto em terra e toda Judá e todos os habitantes de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e adoraram a ele. Adoraram a ele. E ele pediu para adorar ele em qual passagem? Os que adoram o Pai, adoram em espírito. Aquilo ali é um ato físico, aquilo estava errado, minha senhora. Eles podiam fazer o que quisessem, mas o Criador nenhum mandou fazer aquilo. A única ordenança que temos de adoração é adorar como Shaul adorava, em espírito. A primeira arma espiritual que eu quero falar hoje com você, que é uma arma de guerra totalmente garantida e eficaz para vencer o diabo, é a adoração. Olha aí, já vem ela. Vai adorar ele aonde? Claro, no templo. É puxando tudo para a sardinha. A adoração. Porque a adoração deles não é em espírito, ela é física. Então tem que ser no templo e essa adoração é cantando, batendo palmas, sapateando, rodando e tudo mais. Não tem amparo da Escritura. Você pode apresentar sua petição a Deus. Se você sente que precisa orar sobre isso um pouco até resolver a situação, então ore. Mas eu quero te dizer a verdade. Algumas vezes nós podemos orar sobre a mesma coisa por um longo tempo e o que devemos fazer, uma vez que nós sentimos que o fardo nos foi tirado e que Deus está trabalhando, agora nós precisamos louvar a Ele, precisamos adorar a Ele e precisamos agradecer o que Ele está trabalhando na nossa situação e precisamos parar de agir como se Ele fosse surdo e que nós precisássemos continuar falando a mesma coisa 1000 vezes todos os dias. Sim, agora temos que retribuir a Ele o que Ele nos fez para não ficar devendo nada, né? Se você está com problema e Deus, Zeus lá do Olimpo, aliviou teu problema, agora você tem a obrigação de retribuir a ele com a adoração, que ele gosta de adoração, ele gosta de louvor. Amado, isso é tudo contra o que Shaul explicou. Isso é contra as cartas de Shaul. Leia Romanos inteirinho, leia Gálatas. Você vai ver que isso é contrário. Nós não devemos pagar o que o Criador fez por nós, nem tentar pagar de forma nenhuma, muito menos louvando a Ele. Você quer agradar o Criador? É simples, ame o teu próximo. É isso que na Escritura de ponta a ponta está escrito. Não tem nada disso de louvar a Ele, de bater palma, de cantar, de nada físico para poder agradar a Ele. É isso que a Escritura fala o tempo todo. Quando você lê comigo a Escritura, é isso que você vê. E não essa coisa de que você sentiu-se aliviado do problema, agora vai retribuir. Nós não temos como retribuir ao Criador, aprenda isso. Nós não temos como fazer por Ele, nem antes dele fazer por nós, e nem depois dele ter feito por nós, hora nenhuma. Não há como retribuir. Quer fazer algo para ele? Faça para o próximo, ele recebe. Mas não bater palma e cantar, ele não é um idiota. Esse que recebe isso é um Deus idiota, que fica lá, ei, estão me aplaudindo, que bom. Aí o Zeguete tira onda. Faz o filme Zeguete e tira onda. Porque é isso que o sistema religioso entende. Da forma que é uma palhaçada. Uma coisa de alguém, um ser tão magnífico, que criou tudo, que vai gostar agora que eu fique aplaudindo ele e cantando para ele. Que não vamos fazer o nosso Criador de idiota. Isso é coisa para um idiota. Se faz isso para um idiota, não para ele. Mas o povo aprende nesses lugares, como você está vendo aqui à frente, a idiotizar o Criador. Fazer coisas idiotas como se ele fosse um idiota. Não faça isso porque a Escritura é contra, é só ler Romanos. Se acha que eu estou aqui errando, se acha que eu estou falando besteira, leia Romanos inteiro. Leia Gálatas, você vai ver que nós temos que amar o próximo. A única coisa que nós podemos fazer é pelo próximo. Por ele não podemos fazer nada. É muita prepotência do homem achar que pode fazer alguma coisa para o Criador. Nós não podemos fazer nada, nem louvar, nem adorar. A nossa adoração é espiritual, é em espírito. Shaul prestava culto espiritual e não físico. Um culto espiritual é um culto que não tem atitudes físicas de bater palma, de cantar, de fazer nada. Shaul explica isso muito bem. O culto é racional, espiritual. Vamos em frente.
Mas o povo é cego, guiado por cego. Cego para as coisas do Criador, porque bem convém, mas não é cego para a riqueza, para o luxo, para o dinheiro, para se fartar do dinheiro de quem vai ouvi-los. Quando eu falo, não é essa senhora Joyce Meyer, que eu nem conheço, nunca vi, estou vendo hoje pela internet, que eu estou aqui com essa página aqui de internet aberta, olha aí. Eu nunca vi essa senhora. Mas não é ela, não, é o sistema religioso. É que eu tinha que arrumar alguém para mostrar para você como eles pregam. E conseguir esse vídeo aí que eu estou vendo pela internet. E estou vendo ao vivo junto com você. Agora, eu não botei alguém brasileiro até para não pensar que é algo pessoal, né? Que eu tenho contra a pessoa, estou indo contra. Eu não falo contra essa senhora. Eu falo, na verdade, que o que ela ensina é o que o sistema religioso ensina e isso está tudo errado. Não tem isso na Escritura. Eu quero que, por exemplo, se puder, alguém me mostre o momento em que ele pede para adorar ele desse jeito. O Criador. Não estou falando que Davi fazia, outro fazia, outros faziam. Porque até o diabo fazia. O Satanás, quando estava no corpo dos outros. Então, quem faz, eu não quero saber quem faz. Eu estou dizendo onde ele está pedindo para ser adorado, que não seja em espírito, mas que seja de forma física. Sua posição de batalha é a posição que você toma na adoração. Pode ser de joelhos, pode ser com seu rosto em terra, pode ser sentado numa cadeira com as mãos levantadas. O que é isso, mão levantada? Eu nunca vi isso na Escritura. Eu acabei de ler... Pode não, ver Davi fazer essas coisas, essas palhaçadas. Eu vejo Davi fazer muita palhaçada e outros. Mas o Criador pedindo isso e dizendo que quer isso, que precisa disso, que isso é bom, eu não vi em lugar nenhum. Um pequeno livro sobre adoração do A.W. Tozer. Ele fez um comentário muito interessante. Ele diz, primeiramente, muitas pessoas não vão gostar disso porque pensam que você não deveria sentir nada, mas nós temos sentimentos espirituais. Nós não somos levados pelos nossos sentimentos naturais, mas podemos sentir coisas no espírito. Ele diz que a adoração é primeiramente um sentimento que você tem aqui sobre Deus, no seu homem interior, que move você a ter uma reação diante dele. Deus, tu és maravilhoso. Deus, magnífico é o teu nome. Qual nome? O sistema religioso repete essas coisas a vida toda. Magnífico é o teu nome. Pergunta, mulher, me ensina, Joyce Meyer. Qual o nome, Joyce Meyer? Porque vocês falam que magnífico é o nome, exaltado é o nome. Tá bom, magnífico é o nome? Tá bom, beleza. Que nome? Qual é o nome? Eles têm até medo de para falar o nome do Criador. E muitos não sabem nem o nome. Como nós podemos não ter algum tipo de reação quando o nosso coração está tão cheio da magnificência desse Deus tão tremendo que nós temos o privilégio de conhecer e de ter um relacionamento pessoal com Ele? Esse negócio de relacionamento pessoal com o Criador, eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Porque o que eu vejo é ele mandando, tenha um relacionamento de amor ao próximo, faça caridade com quem precisa, não encolha as suas mãos de quem vem te pedir, não afaste seu rosto, não olhe para o outro lado, não esconda dos irmãos a sua carne. Tantas vezes ele fala a mesma coisa. Quer um relacionamento pessoal com o Criador? Tenha um bom relacionamento com o seu próximo, é isso que ele ensina. Eu não vejo ele ensinar outra coisa. O que é ter um bom relacionamento com o Criador? Para esse povo que está aí, é ter justamente um relacionamento com o templocentrismo, com a denominação, com os compromissos naquele sistema religioso. É compromisso com o sistema religioso. É disso que eles falam. Adoração não é apenas irmos à igreja para cantar algumas canções. Não, não é apenas não, não é isso. Isso não tem lugar nenhum na Escritura, eu quero que você me mostre. Isso não é que seja apenas isso, não é isso. Isso não tem. O que tem é isso que ela começou a dizer no princípio, de dentro, aquilo de dentro. É uma coisa íntima, uma coisa de dentro da pessoa, própria. Aquilo ali tem, que ela leu no livro um pedaço lá. Agora passou dali, que dá uma reação por fora, que não sei o que pega fogo, sei lá o que dá vontade de falar, sei lá qual é a dela. Isso para mim é mais uma emoção da alma. Porque a alma é emotiva, mas não do espírito. Essa pode ser uma maneira de adorarmos a Deus, mas nós não queremos fazer da nossa adoração e do nosso louvor ser algo de domingo de manhã por 20 ou 30 minutos apenas. A Bíblia diz que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Aí ela fala uma verdade no meio do monte de mentira, a verdade se perde. Olha lá. Ele busca estes. A estes o Pai busca. Os que o adorem em espírito, porque o Pai é espírito. Assim, os que o adoram, é importante que adorem em espírito e não de forma física. Forma física é a coisa do sistema religioso, porque aí tem que ter um templo, tem que ter um pastor, aí tem que ter tudo isso que tem. E tem que encher o rabo desses pastores de dinheiro, porque eles servem o próprio rabo. É assim que está escrito. Quando você começa a louvar a Deus, você diz que queria ter esses sentimentos. Mas então você precisa conhecê-lo. Precisa estudar o seu caráter. Você precisa ver o quanto ele é fiel. Você precisa pensar nos anos da sua vida e de onde Deus realmente tirou você. Não é de onde ele tirou. Isso aí não tem a ver com a vida humana. É o ar que ele nos dá, a vida, tudo que nós não podemos ter por nós próprios, mas que ele nos dá. É isso que é o importante. Não é a transformação de vida de onde tirou, de onde botou. Isso é coisa humana. Isso aí o cara começa bem, termina mal, começa mal, termina bem. Isso é coisa humana. É que eles misturam tudo, amado. Mistura AA, Alcoólicos Anônimos, com salvação eterna, com sociedade. Eles misturam a bodega toda. Quero dizer, quando eu penso no que Deus fez por mim, sabe? O que fez por mim é dar a vida a nós, nos dar o ar, nos dar as coisas normais que Ele próprio nos dá, e não coisas materiais ou Quando recursos. eu penso na situação em que se encontrava a minha vida. Olha aí, tá vendo o que ela está falando? Agradecer dessa forma, isso não é do Criador, amado. Isso aí, o Mamon resolve muita coisa disso que ela está falando. Ou não resolve? Os problemas que as pessoas têm na sociedade, na vida dela cotidiana do dia a dia, muitos problemas se resolvem com dinheiro. Mamon resolve. Isso aí não precisa ser crente, não precisa ser protestante, não precisa fazer nada. Se nasceu em berço de ouro, vai ter muito menos problemas desse tipo, tá certo? Do que quem não nasceu em berço de ouro. Isso é outra questão, isso é coisa humana. O Criador é algo fora do âmbito humano. Quando eu penso sobre as coisas que eu já passei, e olho para como está a minha vida agora, e olho para a minha família, e olho para o que Deus está me permitindo fazer, sabe, eu não preciso nem dizer mais nada, eu fico só pensando assim, oh, Deus! Esse é o Deus do deserto. Esse não pode ser o Criador. O que oferece tudo de bom aqui na terra é o do deserto. O nosso, aquele que nos fez através do seu filho, diz: aqui é pai contra filho, filho contra pai. Tome o seu madeiro a cada dia e me siga. Aqui vai ter aflições. Aqui não tem isso que ela está falando agora, não. Isso que ela está falando foi oferecido para o Salvador pelo Deus do deserto. Lá naquele momento em que o Criador, o Salvador, foi tentado. Tu és extremamente maravilhoso. Tem que o povo é loucura. Ei, gado! O nosso Deus é um Deus tremendo. Precisamos levantar as mãos umas 10 vezes ao dia e dizer: tu és maravilhoso. Precisamos estender a mão 10 vezes ao dia ou mais e ajudar o próximo. Estender uma mão amiga a quem precisa. É isso que o Criador nos pede. É estender a mão para o lado do próximo e não para cima. Para cima vai estender para quem? Não tem ninguém lá em cima. Eu te louvo, Jesus. Tu és tremendo. Não tenho dúvida. O Mitra é tremendo mesmo. É um mito. As pessoas fazem dele algo tremendo, mas não e ao Rushwa desse jeito aí. Sobre esse aspecto que ela está falando, nada a ver. Maravilhoso. O Senhor nem precisa fazer nada por mim para que eu te ame, Deus. Eu agradeço o que fizeste por mim, Deus, mas se o Senhor não fizer mais nada por mim, eu vou te adorar por causa de quem tu és. Não... Olha, vê as coisas que fala, né, amado? Isso aí que é uma coisa terrível. Tá certo? O Criador deu a vida, que é o principal, né? Deu a possibilidade da existência. O Criador nos dá tanta coisa boa que nós precisamos, que o homem não pode dar, e aí troca essas palavras do que o Criador dá, que o homem não pode dar, pelo que o homem mesmo daria. Entende? Então, se não fizesse feito nada por mim, já te agradeceria. Como podemos dizer que se o Criador não tivesse feito, ele fez? Tá certo? Ele fez. Se ele não fizesse, minha amada, você não existiria. Tá certo? Mesmo que o Criador não tivesse feito nada por mim, como poderia existir isso? Não existe essa possibilidade. Se você existe, se você está vivo, é porque ele mesmo fez o mundo que está aí, que você habita nele. Sabe? É muito triste ouvir uma palavra dessa, muito triste.
Nós precisamos parar de buscar as mãos de Deus e começar a buscar a sua face. Nós caímos tanto nessa área de só pedir, 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 pedir. A Bíblia diz que você não tem porque não pede. Quero te encorajar a pedir. A Bíblia diz que Deus sabe o que precisamos antes mesmo que peçamos a Ele. Ainda assim, quer que peçamos, pedir é orar, não pare de pedir. Mas nosso louvor, nossa adoração, a necessidade de agradecer é bem mais importante do que as nossas petições. Não tem isso, cara. Não existe essa necessidade de agradecer, cara. Não tem como agradecer. Como é que eu posso agradecer ao Criador? O único meio que tem de eu mostrar que eu fui alcançado por Ele e que Ele, o que Ele manda eu obedeço, é amar o próximo. Eu não tenho como agradecer Ele de outra forma. Não existe esse Criador que criou tudo que gosta que a gente fica blá, 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 blá. Isso não existe. Essas coisas físicas nossas não chegam a Ele. O que chega a Ele de físico é quando faz ao próximo. Por isso que o anjo apareceu para o centurião e falou: as suas ofertas que você deu aos pobres chegou até o Criador. E Ele me mandou na sua casa. Então, o único jeito de chegar as coisas suas ao Criador é chegando ao próximo. Porque naquele dia Ele vai dizer: eu tive fome, ele. E você me deu de comer. Deu a quem? Ao próximo. O povo não entende, porque o povo está ligado no que essa mulher fala. Ou pessoas iguais a ela, que pregam o sistema religioso que está aí. Então o povo não vai nessa hora vai se surpreender, falar: mas quando é que você teve fome e eu não te dei de comer? O povo nem sabe que era para dar de comer, porque aprendeu isso aí que essa mulher ensina. Ó. Eu já te dei palmas, já te dei parabéns, já cantei para você, já fiz louvor. O que mais que você quer? Comida? Não, comida eu não tenho. Pronto, vai arrumar outro lugar. Talvez possa parecer que aqui está um camarada que é certinho, que não erra, acusando uma senhora de que erra e de que não é certa. Meu amado, a visão sua se é essa, saiba que você está equivocado. Eu nem sei quem é essa senhora. Eu apenas procurei na internet um vídeo qualquer de um pregador ou de alguém que pregasse as coisas normais que o sistema religioso prega, para a partir do vídeo mostrar a você os pontos que o sistema religioso tem pregado que não é coerente com o que a Escritura narra. Então, você deve ver assim, do lado de cá você vê esse humilde, defendendo o que está escrito, e mostrando que as coisas que essa pessoa está falando e que não estão de acordo com a Escritura, que não são bem propícias àquilo que é a Escritura, e eu estou mostrando para você entender. Mas volto a dizer, não tem nada pessoal contra essa senhora, eu nem a conheço, eu vi hoje na internet o vídeo dela e soube da existência dela. Poderia ser qualquer outro, mas eu escolhi um que não fosse brasileiro, justamente para que as pessoas não pensassem que eu tenho algo contra essa pessoa. E sendo alguém americano ou de fora, certamente que eu nem conheço. Então, dá para se perceber que não é nada pessoal. Não é nada contra a pessoa, mas contra a pregação que não é só dessa pessoa. É do sistema religioso de um modo em geral. Você pode observar que as pregações que o sistema religioso fazem são bem coerentes com o que essa senhora está pregando. Vamos continuar, amado. O que eu sempre digo, o pessoal que acompanha já o trabalho há muito tempo sabe, quem não acompanha, veja o site Verdade Oculta, é que o sistema religioso cristão, católico protestante, ele não segue o que está na Escritura do jeito que está. Eles criam uma metodologia toda de ensino mentiroso para envolver as pessoas na religião, mas deixam de ensinar do jeito que está na Escritura. E quando nós lemos a Escritura de forma linear, nós vemos sempre que é uma outra coisa que ocorre com os ensinamentos próprios da Escritura e contrários ao que o sistema religioso ensina. Vamos continuar assistindo esse vídeo que está publicado na internet, neste canal, e se chama Joyce Meyer Brasil, Como Vencer as Batalhas. É o que nós estamos assistindo aqui direto da internet. Pode ver que nem carregou todo ainda. Vamos vendo, ele vai carregando aí. Vamos assistir mais um pedaço. Você pode imaginar como seríamos felizes se verdadeiramente gastássemos tempo agradecendo, louvando e adorando a Deus como nós deveríamos? Não deveríamos. Por que deveríamos? Baseado em qual passagem da Escritura que ela pode dizer isso? Não tem isso, amado. Não existe isso. De deveríamos estar agradecendo que eu digo de forma física, entende? Isso é espiritual, isso é no espírito. O nosso espírito geme com gemidos inexpressíveis ao espírito do Criador que habita em nós. É que ela coloca uma diferença nisso tudo.
ela esquece de dizer ou não leva em conta que o Espírito do Pai está dentro de você e que você é a tenda dele, a morada dele. Vamos dizer, blasfemado, o templo dele. Tá certo? Isso, quando fala isso é só para você saber e não para praticar. Porque se você for praticar isso, você vai ver que o teu espírito, como disse Shaul, ele mesmo suplica ao Espírito do Pai. E o teu culto deve ser um culto como o de Shaul, culto espiritual. Shaul explica isso muito bem na carta aos Romanos. É bom que, se você não leu, que você leia. Ele fala 2 vezes sobre o culto espiritual. Na primeira, ele fala que ele pratica o culto espiritual no começo de Romanos. E mais à frente, ele vai explicar o que é o culto espiritual. Na Bíblia Blasfemada do Feira de Almeida está culto racional. Na Vulgata, no original, que não é original de todos, mas pelo menos o da católica, lá está o culto espiritual. Tá certo? Que o culto racional também entende pela mesma forma. Vamos lá. Eu estava pensando outro dia, quando Deus estava trabalhando isso comigo. E sabe, um dos meus alvos é encontrar maneiras diferentes de estar em comunhão constante com Deus o dia inteiro. Eu quero realmente andar na presença de Deus e eu sou uma pessoa muito ocupada e é tão fácil gastar meu tempo com Deus de manhã e depois ficar tão ocupada durante o dia que a noite chega e tudo acabou. E então eu penso, gente... Como é que é comunhão com o Criador? Eu não li ainda sobre isso, eu gostaria de ver se tem, eu não sei se não tem. Eu sei que tem comunhão com os irmãos, ser comum, né? Como um. A palavra comum significa como um, ou seja, ter comunhão com os irmãos é ter as mesmas coisas que os irmãos têm. Um não ter mais que o outro e o outro menos. Isso é ter comunhão, em comum. Agora, o Criador eu não vi ainda, não estou dizendo que não tenha, mas eu não vi comunhão, esse tipo de comunhão, ser comum com o Criador. Eu não quero ser assim. Então eu estou sempre buscando maneiras que eu possa ser lembrada no decorrer do dia sobre a presença de Deus e tirar alguns intervalos, pequenas pausas de louvor e adoração. Coisa física, não existe, amado, não tem lugar nenhum isso. Apenas tem pessoas fazendo isso, mas o Criador pedindo, tem hora nenhuma ele pedindo. Tem ele dizendo para não fazer. Eu mostro para quem quiser. Amém? Eu acho que é legal fazer isso quando você estiver no trabalho, sabe? Se você tiver um banheiro onde possa entrar e ter privacidade total e você joga uma toalha sobre o chão e se ajoelha. Que isso, eu cara? te amo, Jesus, tu és tremendo. Mas, rapaz, você fala assim para a esposa, minha esposa, eu te amo. Ela até sabe que você ama, mas você fala para ela, porque ela é outra pessoa. Agora, o Criador, tá certo? Esse te conhece teu coração muito bem, ele sabe se você ama ou não. O que pode ser pego é numa falsidade. A Escritura é clara e lá está assim, olha: aquele que diz que ama o Criador e aborrece o seu irmão, na verdade não ama o Criador, porque o Criador é amor. Na Bíblia está Deus é amor. Então, amar é praticar esse amor com o próximo. Ama o Criador, então pratica esse amor, coloca ele em prática, faz alguma coisa pelo próximo, alguma coisa positiva pelo próximo. É isso que eu vejo na Escritura. Esse negócio de agradecer a Deus e ficar assim, isso para eles substitui o que a pessoa deveria realmente fazer. Eles acreditam nisso, entende? É uma substituição. Porque no lugar de fazer o que o Criador mandou, que é amar o próximo, então não ama o próximo. Tenha tudo para você ou para o outro nada. Vai seguir sua vida, deixa o outro passar fome do teu lado, não se preocupa com ninguém. Mas agora você paga esse preço. Como? Jesus, eu te amo no banheiro em cima da toalha. Amados, isso não tem amparo da Escritura. Isso não tem amparo em lugar nenhum. Se a pessoa que prega o protestantismo começa a cidadã, se eles pregam o que está na Escritura, se eles dizem que pregam o que está na Escritura, deveria falar o que está na Escritura, que isso não tem. Esses camaradas me xingam de tudo, mas não podem contra o que eu falo, porque o que eu falo está na Escritura do jeito que eu falo, ou então não está, como esse caso. Não tem hora nenhuma o Criador pedindo isso. Tem pedindo para não fazer. Não fazer isso. Ainda mais a Jesus, como ela está falando. Por quê? Porque ele falou: eu não aceito louvor dos homens, pois bem os conheço. Eu te louvo, Senhor. Te agradeço que eu tenho esse emprego, que eu não estou na fila para pegar sopa. Tá vendo? Eu
Agradeço que eu tenho esse emprego. O Criador, amado, não compactou com essas coisas. O emprego a pessoa tem porque tem um conhecimento, ou estudou, isso é coisa humana. É a pessoa que conseguiu, para isso não precisa do Criador. Um Criador que te adianta como um pistolão, que te coloca no emprego, ou como um currículo, como um troço qualquer, isso é um Deus vagabundo. Isso não é o que criou o céu e a terra. Aquele que Shaul falou dele, não é esse. Isso aí, amada, se você tiver dinheiro, você resolve esses problemas da vida. Isso aí é Mamon, é outro Deus, é um Deus falso, mas que é poderoso verdadeiramente, porque o dinheiro tem poder. Então essas coisas todas humanas são coisas de dinheiro. Dinheiro resolve. Isso o espírita tem, o ateu tem, o protestante, o católico, o advogado, qualquer um tem, é só ter dinheiro. Dinheiro resolve. Então não é por isso que tem que agradecer ao Criador, meu amado. Agradecer ao Criador é fazer, por exemplo, você pôde comprar, pôde ter as coisas, agora reparta com quem não tem, você está agradecendo ao Criador. É uma forma que ele vai aceitar. Desse jeito que essa senhora está aí de ajoelho olhando para o céu, isso é palhaçada. Isso ele nunca pediu isso. Isso não existe. Obrigado. Pode existir de acordo com qualquer cultura religiosa, eu não discuto. Mas com a escritura não existe. Vai ver, Davi fez isso. Davi era o cara mais errado deles. Se não fosse o mais, era um deles. Então não vamos cometer os erros de Davi, que a própria escritura, lá a boca do Criador falando na boca do profeta, diz, não façais como Davi. Davi era mau exemplo. Senhor. Bom exemplo, lá tem o Salvador, é um bom exemplo. Só queria te dizer que eu te amo. Aquele que me ama e não faz nada pelo próximo, mente, engana-se a si mesmo. Preciso de ti. Glórias ao Senhor. Outra coisa interessante, amado, eu não quero crucificar essa senhora, coitada, ela precisa mais amor do que alguém para jogar pedra nelas. Não junteis tesouro, onde a traça rói, a ferrugem consome. Não junteis tesouro, é mandamento, não junteis tesouro. Vê se essa mulher tem tesouro, se ela é pobre, se ela é rica, vê as roupas dessa senhora. Você conhece na escritura, você vê o perfil dos homens do Criador, vê se o próprio Salvador vestia roupa suntuosa. Ele chegou a dizer, o que saístes a ver? Um homem trajando roupas luxuosas? Eis que os que trajam roupas luxuosas estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Uma cana balançando no deserto? Sim. E digo-vos, muito mais do que isso. João o Batista andava pelo deserto, alimentava-se de mel silvestre e gafanhoto, cingia os lombos com um cinto, vestia roupa de pele de camelo. Entretanto, não há entre nascido de mulher ninguém que seja tão grande como é o João Batista. Quer testemunho melhor que esse, amado? Esse é o perfil de quem serve ao Criador. Não tem luxo nem beleza, é igualzinho o Salvador. Tá certo? Ou não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Não ter ouro nem prata, amado, é perfil de pessoas do sistema religioso. Eu não estou crucificando essa senhora. Apenas eu peguei esse vídeo porque eu não a conheço, você vai ver que não é pessoal contra ela. Mas o perfil desses pregadores protestantes é perfil de quem não tem ouro nem prata? Eles se parecem com os discípulos do Criador? Não. Até porque, meu amado, a ordem para ir pregar não é para uma pessoa em detrimento das outras. Não é para um pregar e outro ouvir. Aliás, não é para um pregar e os outros todos ouvirem, é para todos pregarem. Então, onde tiver um ou dois, o Salvador não falou 1000, falou onde tiver 2 ou 3, aliás. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. 2 ou 3 em nome dele, que nunca foi Jesus, nunca foi Jesus. Jesus é moderníssimo esse nome. Mas vamos continuar. Agora eu estou te agradecendo, Deus, que eu posso me levantar daqui. Pelo menos ela fez um agradecimento sincero. Esse aí tem perna, a perna está em boas condições, isso aí é um agradecimento jóia. Tem perna, porque o Criador deu a ela. No que o povo riu e achou que era piada, foi a única vez que ela falou alguma coisa séria até agora com relação ao Criador. Mas você vê como é que está investido, né? Quando ela faz uma piada, que é o que é verdade, aí o povo acha graça. Complicado isso. O que aconteceria se você deslizasse da cama e a primeira coisa que você fizesse fosse ajoelhar e orar? Só por um minuto. Isso não adianta nada, mas isso não é isso que ele mandou. Se você quiser orar a ele, faz bem, mas não assim porque você tem essa obrigação de orar e tal. Quando quiser, entra no quarto, fecha a porta após si e ora ao Pai, que tudo ouve. A todos ele ouve, cada um é de sua vez e uma relação própria e vai resolver, entende, amado?
Então, orar, tudo bem, ela falou em orar, descer da cama, orar, isso é uma coisa da pessoa com o Criador. Não tem que ninguém dizer que é quando descer da cama que tem que orar, ou quando subir. É a pessoa quando sente para orar, o Criador ore, porque em espírito de oração a pessoa tem que estar o tempo todo. Precisa ser 30 minutos, eu não fico bem de joelhos, machuca a minha coluna. Hein? Eu não vi também para se pôr de joelhos, eu não vi. Eu não sei isso aí. Talvez o Salvador tenha até se ajoelhado para orar. Mas Então não é algo que eu faço constantemente, sabe? E antes eu gostava de simplesmente me esticar e deitar assim e orar, mas isso também machuca a minha coluna. Então nem sempre eu fico nessa posição que eu realmente gostaria, mas às vezes eu gosto de deslizar da minha cama e ninguém acordou ainda. Eu te adoro, Senhor, te adoro. Eu magnifico o teu nome. Uma vez eu estava... Poxa, eu não conheço essa mulher, eu nunca vi, mas eu queria ver um vídeo dela magnificando o nome do Criador. Eu queria ver um. Será que tem um vídeo dela magnificando o nome dele? Será que tem? Porque o protestantismo, o sistema religioso fala tanto no nome dele, e o que é mais desprezado e blasfemado o tempo todo é o nome dele. Orando sobre isso e disse, o que aconteceria no reino de Deus se cada pessoa que se diz crente no Senhor Jesus Cristo deslizasse da cama pela manhã e começasse o dia de joelhos? Aí eu não discuto. Com Jesus Cristo eu não discuto, porque aí negócio de mitraísmo eu não entendo, não é comigo. Então pode seguir aí. O que você acha? O que aconteceria se todos nós deslizássemos da cama pela manhã e só por alguns segundos? Eu te amo, Jesus, porque tu és maravilhoso. É porque, amado, também eu fico nesse dilema. Eu não sei se eles estão falando verdadeiramente do Salvador, que não é Jesus, ou do Jesus o Cristo, o raio do sol, o brilho do sol, o filho de Nimrod lá, o Mitra. Eu não sei de quem que esses caras falam. Então, numa hora parece que estão falando de Al-Rushd, mas tem hora que parece tanto que é de Mitra mesmo, que aí fica meio esquisito para mim comentar, porque Mitra eu não comento, eu não entendo de Mitra. Para começar, Deus, se o Senhor não mudar os meus filhos e não mudar o meu marido, e se o Senhor não me der aquela promoção que eu estou esperando no meu trabalho, então eu acho que eu não posso prosseguir, Deus, se não receber o meu rompimento. Então você estará fazendo isso pelo motivo errado? E eu tive que aprender na minha vida. Muitas vezes nós estamos fazendo isso pelo motivo errado. Nós estamos servindo a Deus para termos resultados. Não estamos servindo a Deus por causa do que Ele é. É que o servir a Deus que ela fala é, sem dúvida, ser membro de uma igreja, ser dizimista, ser ofertante, orar, cantar, jejuar e prestar culto. É esse tipo de servir a Ele, não servir ao próximo. Sem dúvida, não tenha dúvida, ela não está falando de servir ao próximo. E servir ao Criador verdadeiramente é servir ao próximo. Quem não serve ao próximo que não vê, aliás, é assim que está escrito, quem não serve ao próximo que vê, como pode dizer que serve ao Criador que nunca viu? É assim que está escrito. Essa é uma das coisas erradas na igreja do século XXI. Deus não é um papai... Quer dizer que tem outras coisas erradas na igreja do século XXI? Pai Noel Celestial que encontramos todas as manhãs e apresentamos nossa lista de presentes de Natal, sabe, gente? Então eles começaram a adorar a Deus. Então eles mandaram os adoradores adorarem, os cantores cantarem, e que tremenda batalha deve ter sido. Todos esses itas vindo contra eles. O chefe ita, o péssimo vizinho ita, a pobreza ita, a dor nas costas ita. A sogra ita, todos os itas que você pode encontrar. Vindo contra você no único dia, você sente medo e depois você decide, eu vou buscar a Deus, sabe? Então Deus diz, a batalha não é sua. Você nem sequer precisará lutar nessa batalha, apenas tome sua posição. Então ele se prostra e começa a adorar, e ele diz, vocês aí vão cantar, vocês aqui vão louvar, e vocês aí, rapazes, vão tocar as trombetas. Uhul! É, tem que ser uma showgirl. Se não for uma showgirl, não vai. Eles estavam marchando ao redor, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você ler, você vai ver que eu não estou inventando isso. Aqui diz que os inimigos ficaram tão confusos que dilaceraram a si mesmos. Agora, ela esqueceu de falar, amada. A minha amada está aqui perto de mim. Que os inimigos somos nós. A pior parte ela não disse. Os inimigos dilaceraram a si próprios. E nós é que somos esses inimigos.
naquela época, porque somos os gentios. Aí eu não aguento, cara. Aí eu não tenho estrutura, cara. Só esqueceu de dizer que esses inimigos que se desaceleraram uns aos outros, comeram a faca lá, a espada, tá certo? Um ao outro, éramos os gentios. Era o nosso grupo. Alguns de vocês só precisam de um intervalo. Pode ser bom pra você tirar... O povo todo aplaude achando que o povo era o grupo de lá. Mas o povo era o grupo de cá, que droga. Uma folga de 2 semanas de pedir coisas. Ou seja, cá que eu tô dizendo é não israelita, não judeu. Pode ser bom pra você que diga, sabe de uma coisa, Deus, eu vou dar uma pequena parada de pedir as coisas e eu só quero te louvar e te agradecer. Você pode até falar com Deus sobre o que está no coração, mas tome uma posição e diga, Deus, eu te agradeço que o Senhor está trabalhando na vida dos meus filhos. Eu te agradeço, Deus, que o Senhor os está convencendo do que eu não posso convencê-los. Eu te adoro, Deus, porque tu estás nessa situação. Eu te adoro pelo que o Senhor fez no passado e eu te adoro pelo que o Senhor está fazendo que eu ainda nem consigo ver com meus olhos. Eu te adoro porque eu sou teu filho e o Senhor prometeu cuidar da minha vida e nós temos uma aliança. Eu te amo, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és... A promessa é esta, a vida eterna. Tá certo? Eu não sei se ele prometeu outras coisas aí não, mulher. Até aí estava indo bem, eu estava gostando do que ela ia dizendo. Mas aí ela entrou nesse campo aí, não tem isso na escritura. Lá tem a promessa, é singular, a vida eterna. A promessa é esta, a vida eterna. Aqui tem a aflição. Aqui é uma advertência, no mundo tereis aflição. Vamos com calma, mulher. Poderoso. Veja, é muito fácil para carne murmurar, reclamar e chamar isso de oração. A carne gosta de espiritualizar as coisas. Eu não sei se a carne gosta de espiritualizar as coisas. Eu não vi nada disso escrito. Eu sei que a carne sempre com a alma junta para o que não presta. E o espírito nosso busca o espírito do Pai que habita em nós para poder fazer as coisas corretas e não seguir o erro. Eu sentei numa manhã na minha cadeira de oração uns 12 ou 15 anos atrás e comecei a falar do meu problema e pensar no meu problema e os olhos ficaram lacrimejando. Comecei a sentir um pouco de depressão, agora eu estava bem melhor, sabe? Eu estou começando a sentir autocompaixão, glória a Deus. Trabalhando aqui um pouquinho, posso resolver, mas isso aqui... Esse aí é o espírito da Lucy, né? Porque os americanos, eu não sei se é mulher americana, mas pelo menos dá para ver pelo mexido da boca dela que ela fala inglês aí. Mas aquela Lucy Ball, né? Era uma das maiores apresentadoras de televisão de todos os tempos. E essa característica dela agora foi exatamente como da Lucille Ball. Então, há de se também, além de ser uma pregadora, de ser alguém que prende a atenção do público, há também de se contar uma piada ou fazer um gracejo de vez em quando para poder ganhar aí o status, né, desse pedestal. Não me diga que você não faz isso. Não, eu não faço. Pode estar certo que comigo é assim, do jeito que você está vendo aqui, mulher. Lucille Ball, espírito de Lucille Ball não é comigo. Principalmente as mulheres, eu sei que você faz isso. E depois que você chora bastante, a sua cara fica toda amarrotada, você vai ao banheiro e se olha no espelho e parece que você é um lixo. Olha a Lucille Ball aí de novo. I love Lucy. O senhor me disse assim, Joyce, você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas? O que esse pessoal pensa que é ter comunhão, né? A escritura narra muito bem o que é comunhão. Comunhão, a palavra inclusive, ela significa exatamente isso. Como um. Então, ter comunhão é ter o mesmo tanto. Por isso que na escritura está assim, e tinham todos em comum, não faltava nada a ninguém. Então eles tinham em comum, eles tinham comunhão, tá certo? Nessa hora agora ela fala, fulano, você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas? Ela levou para o lado sexual, subliminarmente, para fazer uma brincadeira, que o marido dela falou, você vai fazer um sexo comigo ou com teus problemas? Mas não exatamente a palavra comunhão que ela usou agora, empregou psicologicamente nesse momento, porque o sexo também é algo que a pessoa se liga. Então, os pregadores se utilizam muito disso, porque eles são psicólogos também.
se utilizam de colocar subliminarmente ou piada, alguma coisa que tem a ver com sexo, mas de forma enrustida, de forma encapsulada, para que o subconsciente acuse, mas a pessoa mesmo não acuse que é isso. Foi o que ela disse agora, tá certo? Você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas? Mas com o marido não é comunhão que ela quis dizer, é exatamente sexo. Só que aí ela colocou a palavra comunhão que você vê que não encaixa. Não há como ter em comum com os problemas. Você está entendendo? Eu creio que já deu para entender. Aí o povo aplaude e acha interessante, mas não sabe por quê, porque não pensou na razão, porque isso ficou subliminarmente. Aleluia. Atos 16, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores por volta da meia-noite. Aí é um bom exemplo, tem que cantar louvores porque Paulo e Silas cantavam, porque não sei o quê. Eles se apegam muito no que o homem fazia, amado, mas o Criador pedindo isso não tem hora nenhuma, porque o que o Criador pede não é isso. Se o cara tá alegre e vai cantar, não é proibido, não é pecado, não é errado, não tem nada de anormal nisso. Mas eles falam parecendo que isso é que o Criador pede, isso é que agrada a ele, isso é que ele quer. Mas na verdade não tem lugar nenhum na Escritura que o Criador diga que é para fazer isso. Agora, eu gosto mesmo de cantar, eu gosto Strangers in the Night. Bom seria se eu pudesse cantar, porque também nem cantar eu canto nada. Mas cantar é bom, lá no banheiro a gente faz um tralalá, qualquer coisa. E assim também Paulo e Silas cantavam agora. Se você pode cantar, eu creio que o melhor é cantar do que você vive, não é verdade? Eu, por exemplo, vivo falando das coisas do Criador 24 horas. Se eu vou cantar, eu não sei cantar nem Strangers in the Night, do Frank Sinatra. É porque veio na mente agora. Mas seria algo em favor do Criador, entende? Ou sei lá o quê, do que está sentado no trono, soberano, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Tá certo? Quando de repente aquela porta da cela se abriu miraculosamente. Porque eles estavam cantando. Vai dizer que é porque eles estavam cantando. É o poder do canto deles que abriu. Aí também tem o Abra-te Sésamo, é a palavra. Abra-te Sésamo. E lá no Alibaba, os 40 ladrões, também abria lá a caverna, aquele troço todo. Não é isso, amados, não existe. Não é cantar para abrir. A única coisa que vai poder conseguir se cantar é quebrar um vidro, talvez, pelas ondas sonoras que vão sair aí da garganta dessa pessoa afinada. E causou uma grande confusão que o carcereiro queria saber como poderia ser salvo. Eu acho que nós precisamos começar a viver do jeito que nós precisamos viver. E nós teremos um monte de pessoas ao nosso redor querendo ser salvas. Porque elas verão a glória de Deus sobre nós, verão o poder de Deus sobre nós e verão os rompimentos na nossa vida. E nisso todos conhecereis que sois meus discípulos. Nisto, é assim que está escrito. E nisto, todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Acabou ali. Aí vem a propaganda final aí. Valeu, eu creio que deu para poder a gente perceber mais ou menos. Com quem você está lutando? Sua batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e poderes. Ainda continua? E se há alguma coisa que o diabo teme demais, é um cristão adorador. Então, adore a Deus e seja muito grato. E lembre-se sempre de rir bastante, porque até mesmo a sua risada é uma arma espiritual. Bom, não sei onde está escrito que a risada é uma arma espiritual. Agora, claro, né? A pessoa assistiu o programa dela, ela é simpática, a pessoa gostou demais de assistir esse programa na TV e agora vai se convencer de que tem que adorar, vai adorar onde? Não, eu quero adorar lá onde ela adora, eu quero estar perto dessa mulher maravilhosa aí, mulher de Deus, essa ungida do Criador. Não estou falando contra ela não, meu amado, todos eles são assim. Eu falo é contra todos, é contra o sistema, contra o que eles pregam, porque o que eles pregam é a mentira. Eu creio que deu para perceber aqui muitas coisas aqui que você viu que está estranho ao que está na Escritura. Se o que eu falei você não pegou a Escritura para ler, agora pode rever o vídeo e passo a passo e pegar todos os trechos que ela falou e que eu falei para você ver, para você analisar melhor tudo isso. Tá certo? Muito obrigado por estar comigo. Você sabe que a intenção aqui não é falar mal dessa senhora, eu nem a conheço, vi agora na internet, nesse momento aqui que eu estou fazendo o vídeo, eu nunca tinha ouvido falar dela antes, apenas escolhi um vídeo dela qualquer e caiu esse, porque é uma pessoa que não é brasileira e aí ninguém ia achar que é eu pessoalmente contra alguém que me fez algum mal, que eu estava contra essa pessoa e estou agora acusando a pessoa. Assim eu quero que todo mundo veja o que realmente foi. Eu mostrando daqui os erros, não dessa mulher, mas do sistema religioso, que são exatamente as mesmas falas, as mesmas coisas que essa mulher pregou aí nesse vídeo dela. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo.